O protagonista recorda as palavras ditas uma vez por sua mãe. Ele depositou sua confiança absoluta no que ela lhe havia dito. Uma tosse violenta sacode seu corpo, forçando o sangue a sair de sua boca enquanto sua força diminui. Ele jaz derrotado no chão, refletindo sobre a imensa luta que suportou para chegar aqui. Apoiado contra uma laje quebrada, ele se pergunta se este é finalmente o momento de sua morte. Ele encara seu ferimento fatal, pensando amargamente sobre o psicopata com quem se aliou para sobreviver. Enquanto passos se aproximam, ele pergunta à figura se eles pretendem usar seu poder nele. O homem de cabelos prateados de quem ele falou está sobre ele, flanqueado por seus companheiros em meio às ruínas. O homem olha para o protagonista com uma expressão fria e impassível. Um silêncio pesado paira entre o homem moribundo e o grupo que o observa à distância. Conformado com seu fim, o protagonista fecha os olhos com um sorriso fraco e amargo. De repente, seus olhos se abrem quando uma percepção aguda atravessa sua resignação. Ele imagina uma cena de sobreviventes se reunindo, um contraste gritante com seu falecimento solitário. A memória de um abraço caloroso com sua mãe inunda sua mente, lembrando-o de seu objetivo. O homem de cabelos prateados permanece em silêncio, seu olhar penetrante fixo no sobrevivente caído. Um grupo de 3 aventureiros está no meio das ruínas em chamas, preparado para a batalha com uma poção na mão. Eles descobrem um homem gravemente ferido caído contra os escombros, que ri delirantemente apesar de sua condição. Coberto de sangue, o sobrevivente amaldiçoa amargamente o estado distorcido do mundo. Não vistos pela maioria, espíritos divinos dos céus observam essas lutas humanas se desenrolarem. Essas entidades tratam a situação como um show, projetando telas flutuantes para discutir se o homem vai morrer. O homem ferido olha para as 3 figuras, percebendo sua situação precária. O líder do grupo vira as costas para o homem moribundo, decidindo deixá-lo para trás. Seus companheiros fazem o mesmo, dispensando os sobreviventes sem oferecer ajuda. Abandonado nos escombros, o homem solta uma risada fraca e autodepreciativa enquanto sangra. De repente, os aventureiros param em seus rastros e se viram, sentindo uma estranha perturbação. Uma figura misteriosa e encapuzada desce de cima, pairando sobre os destroços. A entidade permanece envolta em sombras, cercada pelas telas azuis brilhantes dos espíritos. Um único olho brilhante perfura a escuridão do capuz, irradiando um poder sinistro. Os olhos do homem moribundo se iluminam com uma nova determinação, quando uma mensagem o avisa de que o fim está próximo. Os 3 aventureiros reagem com choque e alarme quando a situação toma um rumo repentino e inesperado. Um olhar frio e indiferente olha para o caído. O homem derrotado se encosta nos escombros, observando seu oponente simplesmente ir embora. Seus companheiros o deixam para trás sem um olhar para trás, desaparecendo na paisagem arruinada. Sozinho e quebrado, ele olha fixamente enquanto a realidade de seu abandono se instala. Um espasmo repentino de dor alarga seus olhos em choque. Seu corpo entra em convulsão violentamente, tossindo um torrente de sangue. Sua força restante falha e ele desaba pesadamente sobre os escombros. A respiração se torna uma luta, enquanto ele luta para manter os olhos abertos contra a dor. Ele jaz indefeso no chão, com um ferimento fatal aberto em seu peito. Com o último de sua energia, ele levanta uma mão trêmula em direção ao céu. Ele estende a mão desesperadamente em direção à luz, agarrando-se a um último desejo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele percebe que este é realmente o fim. Sua visão fica turva com as lágrimas, e seus olhos finalmente se fecham em derrota. A escuridão da morte é repentinamente substituída por uma visão estranha e brilhante. Ele acorda bruscamente na cama, gritando em absoluto descrença por ainda estar vivo. Um pequeno espírito levanta a cabeça, alertado por um ruído repentino. Ele olha para frente, perplexo com o ambiente estranho e a atmosfera sinistra. A criatura percebe que está presa em um mar de outros espíritos, tremendo de ansiedade no espaço lotado. Uma figura aterrorizante vestindo um terno e uma máscara de crânio de veado emerge da névoa para supervisioná-los. A entidade permanece imóvel, seus olhos vermelhos brilhantes examinando as almas reunidas.
O medo domina o pequeno espírito enquanto ele encara o supervisor intimidador, temendo o que está por vir. Sem aviso, um enorme vórtice se abre, sugando os espíritos confusos para suas profundezas. A corrente caótica varre as almas, enquanto a figura com cabeça de veado observa a colheita em silêncio. Impotente contra a força, o pequeno espírito é lançado no cosmos turbilhão. Uma interface azul se materializa repentinamente no vazio, anunciando a ativação de uma bênção especial. Uma luz brilhante envolve o espírito em queda, formando um casulo protetor ao seu redor. Suspenso dentro da esfera brilhante, o espírito ofega por ar, momentaneamente a salvo do vazio caótico. Uma janela do sistema apresenta uma missão de vida ou morte. Ele deve se tornar um contador e garantir um contrato dentro de 1 hora para evitar a morte. O espírito lê os termos severos através da tela translúcida, suando enquanto a realidade da situação se instala. Ele percebe um número no visor, percebendo que a contagem regressiva para sua sobrevivência já começou. A história começa com uma visão da Terra brilhando intensamente na vastidão do espaço. No entanto, o planeta é logo consumido por chamas e destruição, sinalizando um evento catastrófico. Em meio a visões de sofrimento humano e caos, um pequeno espírito redondo é despertado e recebe o papel de um contador. Uma janela holográfica do sistema aparece diante do espírito, apresentando-lhe um conjunto de instruções. O mundo foi lançado em turbulência quando portais misteriosos se abriram, liberando hordas de monstros sobre as cidades. O espírito olha atentamente para a tela, processando a sombria realidade da situação. O sistema ilustra uma regra cruel, onde atos de traição e violência são recompensados com mais pontos do que a cooperação. Diante de um limite de tempo estrito e da ameaça de morte por falha, o espírito aceita o contrato de alto risco. Um mapa digital do mundo aparece na interface e o espírito navega por ele. Com um gesto determinado, o espírito seleciona uma região específica no mapa holográfico. Uma onda de energia irradia da tela quando a seleção é confirmada. O espírito observa com os olhos arregalados enquanto a magia faz efeito. Em outro lugar, uma figura misteriosa vestindo um terno e uma máscara de crânio de veado está em um corredor de telas flutuantes. A entidade possui uma presença intimidadora, com uma luz vermelha brilhando ameaçadoramente de sua órbita ocular. De repente, a figura com cabeça de crânio estremece, sentindo uma perturbação ou uma nova presença por perto. Um homem flutua dentro de uma extensão digital, chocado com os dados repentinos que aparecem em sua interface holográfica. Seus olhos se arregalam em descrença enquanto ele luta para compreender a anomalia que se desenrola diante dele. Ele se concentra no mapa, percebendo que a perturbação está centrada em um local geográfico específico. Bolhas de energia estranhas distorcem o espaço ao seu redor, sinalizando uma mudança fundamental na realidade. Uma percepção repentina o atinge. A entidade que ele está rastreando alterou completamente sua forma física. Uma figura bizarra se manifesta no vazio, vestindo um terno formal adornado com o crânio sinistro de um cervo. O observador fica atordoado, incapaz de entender como uma transformação tão drástica e impossível poderia ocorrer. A entidade com cabeça de crânio permanece silenciosamente diante de um perfil do homem, contemplando a missão que os une. Longe do reino digital, o sol brilha intensamente sobre uma densa metrópole de arranha-céus imponentes. De volta ao mundo físico, o homem espreita cautelosamente de um esconderijo, examinando a área para garantir que não seja visto. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele avalia nervosamente o perigo de sua posição atual. Ele entra em um saguão movimentado, tentando se misturar enquanto mantém um olhar atento sobre os profissionais ao seu redor. Com um movimento rápido, ele ativa um display holográfico para verificar atualizações críticas. O mapa digital se ilumina com inúmeros indicadores vermelhos, identificando múltiplos alvos espalhados pelos quarteirões da cidade. Ele olha intensamente para a tela, a ansiedade aumentando ao perceber a magnitude da situação que enfrenta. O homem examina um mapa holográfico no saguão, notando a dificuldade da tarefa que tem pela frente enquanto um guarda de segurança se aproxima dele. O guarda fica desconfiado e observa o visitante de perto.
De repente, o guarda agarra o homem pelo ombro e exige saber se ele tem permissão para estar ali. Uma explosão de energia irrompe do corpo do homem, chocando o guarda e forçando-o a recuar. Enquanto o guarda desaba no chão em descrença, o homem mantém sua posição e calmamente confirma sua autorização. Deixando o guarda perplexo para trás, o homem se vira e se afasta da cena. Ele prossegue pelo prédio, mantendo sua atenção fixa na tela brilhante em suas mãos. A interface exibe uma lista de nomes e perfis, rastreando indivíduos específicos nas proximidades. Com um gesto rápido, ele fecha o display holográfico e se prepara para se mover. Algo chama sua atenção, fazendo com que ele pare e olhe para cima. Ele sai para a rua movimentada da cidade, observando os pedestres que passam. Ele examina o ambiente com uma expressão séria, procurando por um objeto específico. Um livro misterioso e grande aparece flutuando no ar acima da rua. Um cronômetro de contagem regressiva aparece em sua visão, indicando que o tempo está se esgotando enquanto ele se concentra no item flutuante. Sem hesitação, ele estende a mão para agarrar o objeto antes que o cronômetro expire. Um livro misterioso e brilhante aparece flutuando no meio da cidade. O homem estende a mão para agarrar o objeto estranho. Ele abre o livro e começa a folhear as páginas. Ele examina cuidadosamente o conteúdo escrito dentro. Seus olhos se arregalam em choque ao processar as informações. Ele percebe algo significativo sobre o que está lendo. Ele de repente para e grita, interrompendo suas ações. Ele volta sua atenção para um alvo específico. Olhando para o livro novamente, ele confirma suas suspeitas. As páginas brilhantes contêm a resposta que ele estava procurando. Em outro lugar, uma entidade sobrenatural monitora uma contagem regressiva. O tempo restante está diminuindo rapidamente. A criatura observa silenciosamente, observando a situação se desenrolar. Ela espera o cronômetro se esgotar. A expressão do homem se torna séria. Ele se concentra intensamente, preparando-se para fazer sua jogada. Em uma pequena sala, uma mulher é interrompida enquanto come sua refeição. Ela olha para cima em repentino alarme. O homem invade a sala, assustando a mulher tanto que ela cai. Ele imediatamente exige saber se ela entrou no espaço que ele está investigando. Ele fica de pé sobre ela, olhando para baixo com intensidade. Ele espera a resposta dela à sua repentina intrusão. A mulher senta-se no chão, completamente atordoada e confusa. Ela olha para o estranho que acabou de entrar. A expressão intensa do homem se transforma em um sorriso aliviado. Ele percebe que encontrou exatamente a pessoa de quem precisava. Este é um mundo onde mitos, lendas e conceitos abstratos se manifestam na realidade. É um lugar onde os reinos físico e espiritual se fundem. O homem se maravilha com a capacidade do livro de revelar o valor de uma vida. Ele percebe que os colecionadores podem determinar o valor de um alvo antes mesmo de assinar um contrato. O homem lê um perfil descrevendo um caçador chamado Kim Sang-duk, notando seus talentos de combate medíocres e habilidade de canhão d'água. Ele joga o livro de lado, declarando que só resta uma atitude a ser tomada. Um livro mágico flutua no ar enquanto ele estende a mão para controlá-lo. Ele folheia rapidamente as páginas, procurando freneticamente por informações. Sua expressão se torna séria ao perceber a urgência de sua situação. Ele visualiza a diferença de valor entre os alvos, sabendo que um indivíduo de cor dourada é muito superior aos de prata e bronze. Parado no meio de uma rua movimentada, ele segura o livro prateado enquanto examina a multidão em busca de uma perspectiva melhor. Ele fecha o livro com um estalo, preparando-se para continuar sua busca. Um cronômetro holográfico aparece na frente dele, contando regressivamente com menos de 30 segundos restantes. Um repentino flash de luz azul irrompe enquanto ele examina a área, assustando os pedestres próximos. Com o cronômetro marcando 10 segundos, ele cai de joelhos em desespero, incapaz de encontrar o que procura. Ele olha para cima com uma determinação feroz, recusando-se a desistir apesar da falta de tempo. Ele verifica sua tela de radar novamente, impulsionado pela certeza de que um raro alvo de cor dourada está em algum lugar nas proximidades. De repente, ele congela ao sentir uma presença específica nas proximidades. Ele se vira abruptamente e fixa o olhar em uma mulher que passa por ele, suspeitando que finalmente encontrou seu alvo.
Um homem observa um transeunte com suspeita, sentindo algo incomum em sua presença. Sua mente se volta para o lendário santo, uma figura de imensa fama. Ele também se lembra dos outros heróis famosos, o Cavaleiro da Chama e a Imperatriz da Espada. Uma janela do sistema holográfico surge repentinamente, capturando sua atenção. A interface revela que a mulher é, na verdade, o membro mais forte dos Três Milagrosos. Apresentado com um prompt perguntando se ele quer se teletransportar, ele estende a mão e pressiona sim. Ele desaparece da calçada em um flash de luz azul, deixando a rua para trás. O teletransporte o deposita instantaneamente em um quarto bagunçado, onde ele fica olhando desorientado. Um cronômetro holográfico aparece ao lado dele, indicando que uma contagem regressiva começou. Alheia ao intruso, uma mulher de agasalho senta-se no chão soprando seu macarrão instantâneo. Ela de repente percebe o estranho parado em seu quarto e olha para cima em choque. A mulher cai para trás aterrorizada, enquanto o homem olha ao redor, confuso com o ambiente bagunçado. Ele olha para a moradora assustada, suando enquanto avalia a situação. De repente, um baú de tesouro dourado brilhante se materializa no ar diretamente acima da cabeça da mulher. Vendo o marcador de recompensa, o homem força um sorriso nervoso, mas determinado. Em meio à desordem de um pequeno quarto, um homem de terno está diante de uma mulher, enquanto um cronômetro holográfico faz a contagem regressiva. A mulher olha para ele em puro espanto, seus olhos arregalados atrás de seus óculos. O olhar do homem se aguça ao avaliar a urgência da situação. Dominada pela admiração, ela junta as mãos e olha para ele com olhos brilhantes. Ele estende a mão silenciosamente solicitando a papelada que ela está segurando. Sua expressão vacila e ela hesita, olhando para baixo nervosamente. Ele a observa com uma postura séria, silenciosamente exortando-a a se apressar. De repente, seus olhos brilham com uma misteriosa luz roxa, assustando-a. Uma explosão de energia irradia de sua mão enquanto ele se prepara para intervir. Com apenas 16 segundos restantes no relógio, a pressão aumenta. Movendo-se rapidamente, ele arranca a caneta de sua mão para tomar as rédeas da situação. Ele se concentra intensamente, garantindo que a tarefa seja concluída antes que o tempo acabe. O documento nas mãos da mulher brilha intensamente, indicando que o processo está completo. Uma mensagem do sistema pisca diante dele, anunciando o sucesso da missão e sua promoção para funcionário em tempo integral. Com o trabalho feito e sua recompensa garantida, um sorriso satisfeito se espalha pelo seu rosto. O homem se apresenta educadamente, expressando sua empolgação em trabalhar com Kang Hyerin. Hyerin ri sem jeito e coça a cabeça, contrastando fortemente com o potencial sério escondido dentro dela. Um livro brilhante de repente se materializa no ar, confundindo Hyerin enquanto o homem estende a mão para pegá-lo. Ele abre o livro misterioso e começa a ler seu conteúdo atentamente. Seus olhos se arregalam em choque ao processar as informações incríveis escritas na página. Uma visão de um guerreiro poderoso e blindado, empunhando uma espada, passa vividamente por sua mente. O livro revela que a modesta Hyerin possui os talentos adormecidos de um lendário mestre espadachim da Era Goriel. Assustada com sua repentina intensidade, Hyerin gagueja uma resposta nervosa ao Sr. Teller. Ele a encara em descrença, lutando para conectar essa mulher desajeitada com as estatísticas poderosas que acabou de ler. Hyerin continua a rir timidamente, enquanto o homem observa com uma mistura de frustração e descrença. Ele se abaixa e cobre a lista de seus talentos impressionantes com a mão. Um arrepio percorre seu corpo ao perceber o quão assustador é o desconhecimento dela sobre seu próprio poder. Recuperando a compostura, ele fecha o livro e oferece a ela um sorriso educado e profissional. De repente, uma interface holográfica azul surge na frente dele, interrompendo a conversa. O sistema o notifica de sua promoção para Teller em tempo integral e apresenta uma missão obrigatória de cerimônia de entrada. O homem questiona o cronograma com uma expressão séria, deixando a mulher surpresa e confusa. Enquanto se prepara para sair, ele menciona um escudo, fazendo com que ela estenda a mão em direção a ele em incerteza. Seu olhar recai sobre um escudo de madeira maltratado, jogado no meio do lixo no chão. Ela cai na gargalhada ao ver o item desgastado, enquanto o homem observa com irritação desconcertada.
Ela pega o escudo velho, mas ele estende a mão para intervir. De repente, o espírito intenso de um guerreiro blindado se manifesta atrás dela, lançando uma sombra pesada sobre o momento. Uma decisão é tomada quando um dedo pressiona o botão de aceitação em uma interface de sistema brilhante. Um pilar de luz azul irrompe dentro da sala bagunçada, envolvendo-a completamente. Ela se vê transportada para um terreno industrial vazio, segurando uma espada e relembrando as instruções que recebeu. Olhando para a lâmina brilhante, ela hesita e se pergunta se simplesmente balançá-la será suficiente. Ela tenta um golpe desajeitado, brandindo a arma pesada no ar com uma expressão tensa. Percebendo que precisa se concentrar, ela faz uma pausa para estabilizar a respiração e limpar a mente. Ela estende o braço totalmente, empurrando a espada para frente com uma intenção mais deliberada. O impulso do movimento a puxa, exigindo que ela ajuste seu equilíbrio. Ela acompanha o movimento, guiando a lâmina em um arco amplo e abrangente pelo ar. Uma mulher avança, empurrando sua espada com intensidade repentina. Perto dali, um homem senta relaxado, rolando uma tela holográfica sem se importar. De repente, ele sente o ataque que se aproxima, e seus olhos se arregalam em alerta. Com graça, sem esforço, ele se esquiva do golpe, deixando a lâmina passar inofensivamente por ele. A mulher acompanha seu movimento, totalmente comprometida com o ataque. Ela congela em choque, percebendo que o homem a evadiu completamente e agora está parado calmamente na frente dela. Atordoada e surpresa, ela o encara, insegura de como ele se moveu tão rápido. Quando ele se dirige a ela, ela cora e ri sem jeito, tentando minimizar a seriedade de seu ataque. Uma janela do sistema aparece diante do homem, atribuindo-lhe uma missão para se tornar um funcionário em tempo integral e criar uma biblioteca. Curiosa sobre a interface brilhante, a mulher se inclina por trás e pergunta no que ele está trabalhando. O homem olha para trás para ela, fazendo com que ela pareça assustada com a interação. Ele volta sua atenção para a tela, estendendo a mão para inserir um nome para sua nova biblioteca. Uma lista de títulos potenciais aparece, oferecendo várias opções extravagantes e estranhas para ele selecionar. Juntos, eles olham fixamente para a tela enquanto o processo continua. A tela muda para mostrar uma transmissão ao vivo de um aventureiro lutando contra monstros, acompanhada de comentários rudes dos espectadores. O homem percebe que a ameaça diante deles é meramente um slime, causando uma mistura de alívio e constrangimento. Ele imediatamente volta sua atenção para a interface holográfica que aparece diante dele. Uma energia estranha se manifesta no chão próximo, sinalizando uma mudança no ambiente. Um vórtice giratório de energia mágica se abre, revelando um portal para um local misterioso. Virando-se para sua companheira, o homem faz uma pergunta retórica sobre a natureza dos coletores e as histórias que eles criam. Ele declara sua intenção de criar uma narrativa específica para ela aqui e agora. A mulher escuta em silêncio, surpresa com sua repentina confiança e plano. Uma visão de uma figura sombria carregando um grande tomo cruza a mente do homem. Ele a guia em direção à entrada da caverna escura, colocando a mão em suas costas enquanto ela segura sua arma. Parada no precipício da masmorra, ela admite nervosamente que sabe um pouco sobre o que esperar. O homem ativa sua interface e pressiona o botão para abrir uma nova biblioteca para sua história. Imediatamente, notificações tocam quando várias entidades misteriosas entram no canal para assistir. Kang Yu-hyun permanece composto diante da tela holográfica, reconhecendo a chegada de seu público. Os espectadores começam a zombar do medo trêmulo da mulher, exigindo que a história prossiga sem demora. Ignorando seu terror, o homem se vira para ela e afirma friamente que ela deve enfrentar este desafio sozinha. Passos pesados e monstruosos batem contra o chão escuro, enquanto uma criatura se aproxima. A mulher no agasalho rosa permanece congelada de terror diante do demônio, enquanto um homem observa o confronto por trás de uma tela holográfica. Lágrimas escorrem pelo seu rosto e seus dentes batem enquanto o pânico a domina completamente. O demônio ataca com força tremenda, enviando a mulher aterrorizada voando pelo ar. A besta pressiona seu ataque, seus olhos amarelos brilhantes fixos em sua presa com intenção selvagem. Ela desesperadamente levanta sua espada para se defender, mal conseguindo bloquear o golpe esmagador.
O impacto é tão poderoso que seus sapatos deslizam para trás pelo chão áspero. Incapaz de manter o equilíbrio, ela cai para trás, deixando-a exposta ao monstro. Enquanto ela se encolhe no chão, uma janela azul do sistema aparece com uma mensagem cruel, afirmando que o explorador da dor espera que ela seja despedaçada. Em um cenário diferente, ela caminha por um corredor segurando um escudo redondo, suportando os olhares de julgamento e os sussurros daqueles ao seu redor. Os sussurros parecem se transformar em risadas sombrias e zombeteiras das sombras que a cercam. Ela abraça seu escudo com força contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tenta ignorar a humilhação. Um caderno gasto com a etiqueta St. Petersburg repousa silenciosamente em sua mesa. Ela se senta sozinha em seu quarto pequeno e mal iluminado, encolhida em um banquinho enquanto seu escudo repousa na cama. Uma luz forte e intensa se reflete em seus olhos atrás de seus óculos enquanto ela se senta no silêncio. O medo a paralisa por um momento, enquanto a realidade do perigo a atinge. Ela mal consegue levantar o braço em defesa, sofrendo um corte doloroso que faz sangrar. Naquele breve momento de dor, uma lembrança banal de uma refeição quente passa pela sua mente. O pensamento a traz de volta ao presente, seu olhar se intensificando com um foco renovado. Ela se lembra do homem que lhe ofereceu uma chance, sua presença pairando em sua memória. A determinação retorna enquanto ela aperta o punho da arma com mais força. O observador assistindo de um lugar seguro é repentinamente surpreendido por sua mudança de comportamento. Ela se mantém firme, encarando a criatura monstruosa sem hesitar. Abaixando a cabeça, ela centraliza seu equilíbrio e se prepara para atacar. Uma luz dourada brilha em seu olho, sinalizando o despertar de sua verdadeira força. Enquanto a fera salta para atacar, ela balança sua lâmina para cima em um arco ofuscante. Ela coloca cada grama de seu poder no movimento, sua expressão feroz e inflexível. O golpe conecta perfeitamente, cortando a carne do monstro em um jorro de sangue. Ela continua com o corte devastador, fendendo seu inimigo ao meio. O homem observando fica atordoado e sem palavras, enquanto as mensagens do sistema refletem o choque total do público. Exausta da batalha implacável, a guerreira desaba de joelhos no terreno rochoso. O sangue mancha seu rosto, mas seus olhos dourados continuam a queimar com uma determinação feroz. Seu corpo atinge seu limite e ela luta para recuperar o fôlego ao lado do cadáver de uma fera caída. Uma tela holográfica de repente se ativa, revelando um homem que observa sua luta com um sorriso satisfeito. Ela vira a cabeça, sua atenção atraída pela súbita interrupção na paisagem desolada. Sem aviso, um arco flamejante de energia dourada corta a carne do monstro. Um anel brilhante de luz rúnica circunda seu braço, deixando-a atordoada pela súbita manifestação de poder. Ela arfa em busca de ar, o choque evidente em seu rosto enquanto a energia misteriosa zumbia ao seu redor. Virando-se para o display holográfico, ela pergunta animadamente ao observador se foi ele quem interveio. O alívio é de curta duração, quando uma horda de monstros armados avança para subjugá-la. Ela reage instantaneamente, desviando por pouco de um golpe esmagador de uma fera enorme. Notificações de doações inundam o ar ao seu redor e ela agarra sua espada com um propósito renovado. Um sorriso confiante substitui seu exaustão. Ela está pronta para continuar o massacre. Com uma velocidade ofuscante, ela corre para a briga para cortar a onda de inimigos que se aproxima. Em outra tela, um executivo reptiliano da Body Inc. observa o violento espetáculo se desenrolar. Um administrador reptiliano seleciona o perfil de um homem chamado Kang Yu-hyun em uma interface digital. Ele toca na tela para processar os dados, focado em sua tarefa. De repente, o administrador para, atingido por uma percepção chocante. Seus olhos se arregalam em pânico ao compreender a gravidade do que está vendo. Em outro lugar, uma mulher corre por sua vida, perseguida por um bando de monstros armados. Ela olha para trás enquanto foge, seu rosto mostrando determinação apesar do perigo. Percebendo que não pode fugir deles para sempre, ela saca uma espada de sua cintura. Ela balança a lâmina em uma posição defensiva, pronta para revidar contra seus perseguidores.
Os monstros continuam sua perseguição implacável, enquanto ela corre em direção a um túnel escuro. Enquanto isso, Kang Yu-hyun sorri confiantemente enquanto é bombardeado com mensagens questionando suas ações. A mulher para confusa enquanto notificações de doações aparecem repentinamente no ar ao seu redor. Kang Yu-hyun observa a situação com uma expressão curiosa. A mulher encontra seu caminho bloqueado por uma barreira de aviso vermelha brilhante na entrada da caverna. Uma tela holográfica a conecta a Kang Yu-hyun, e ela olha para ele com incerteza. Ela aperta nervosamente o punho da espada, hesitando antes de seu próximo movimento. Um observador de terno assiste de uma sala de controle de alta tecnologia, enquanto uma mulher está diante de uma barreira no monitor. A mulher se assusta quando uma interface holográfica se materializa repentinamente, exibindo o rosto de um homem. Agarrando sua arma com força, ela olha chocada para a tela azul que apareceu diante dela. O homem na projeção fala com ela com um sorriso calmo, deixando-a confusa com a súbita comunicação. Ela está sozinha na caverna escura, enfrentando o imponente campo de energia vermelha que bloqueia seu caminho. Memórias vêm à tona da cidade, onde civis olhavam aterrorizados para um portal massivo e rodopiante no céu. De volta à masmorra, a barreira vermelha vibra com um zumbido baixo e ameaçador. A mulher ouve atentamente enquanto o homem na tela continua a falar com ela. A expressão do homem permanece calma e focada enquanto ele entrega sua mensagem. Sua hesitação desaparece, substituída por uma batida de excitação e um sorriso confiante. Múltiplas notificações tocam ao seu redor, sinalizando que os guias e observadores invisíveis aprovam sua escolha. Na sala de controle, o homem lagarto observa em descrença nervosa, percebendo que a situação mudou. Com renovada determinação, a mulher abaixa sua postura e prepara sua espada para o combate. Ela se impulsiona do chão com força explosiva, correndo para frente instantaneamente. Balançando sua lâmina com toda a sua força, ela desencadeia um golpe poderoso contra o obstáculo em seu caminho. Doações inundam a interface de transmissão, enquanto a mulher agarra sua arma, preparando-se para enfrentar uma ameaça monstruosa. O sistema exibe as estatísticas atuais de visualizadores para o canal de transmissão Lenda do Herói. Um homem de jaleco branco monitora a situação remotamente através de várias telas holográficas. A narrativa revela que um apocalipse foi desencadeado sobre o mundo unicamente para criar uma história divertida. O homem observa os eventos que se desenrolam com um olhar aguçado e calculista. Ele entra na cena fisicamente, parado na caverna escura cercado pelos cadáveres de monstros derrotados. A mulher se assusta com sua aparição repentina, mas ele a cumprimenta com um sorriso amigável. Sua tensão desaparece instantaneamente e ela sorri radiante com sua atitude gentil. Percebendo seu cansaço, o homem sugere que ela faça uma pausa e ela desaba no chão para descansar. Ela solta um suspiro pesado de alívio, limpando o suor de seu rosto enquanto recupera o fôlego. Apesar do ambiente perigoso, ela dá a ele um joinha alegre para mostrar que está bem. De repente, um misterioso objeto dourado brilha intensamente na frente do homem. Ele abruptamente se abaixa, assustando a mulher com seu movimento repentino. Um monstro vermelho enorme usando um colar de crânios se levanta silenciosamente das sombras atrás deles. A expressão da mulher congela em choque ao perceber a ameaça mortal pairando sobre eles. A mulher se inclina para perto, gritando para chamar a atenção do homem. Ela se endireita, olhando para ele com um sorriso confiante. Ela faz uma pose com sua espada, parecendo orgulhosa de si mesma. Um sorriso presunçoso cruza seu rosto enquanto ela olha para ele. O homem ri suavemente, divertido com sua demonstração de confiança. Ela gira a espada, demonstrando sua habilidade. Ela se vira para falar com ele com uma expressão animada. Cantarolando uma melodia, ela se afasta e diz para ele verificar sua própria arma. A arma em questão acaba sendo um pedaço de pedra lascado e quebrado. Os olhos da mulher se arregalam em choque exagerado quando ela vê o item inútil. Uma vitrine de loja digital aparece exibindo espadas caras, e o homem diz para ela escolher. Ela cai em lágrimas e tenta impedi-lo enquanto ele estende a mão para fazer uma compra. A transação é concluída, reduzindo os pontos disponíveis a 0.
Uma luz brilhante manifesta uma nova espada impecável no ar. O homem sorri gentilmente enquanto a mulher agarra a nova arma, sobrecarregada com o custo. Um rosnado baixo ecoa da escuridão da entrada de uma caverna. Um monstro grande e armado está pronto para a batalha, liderando um grupo de lacaios. A criatura olha para frente com uma intensidade ameaçadora e perigosa. Uma mulher de agasalho entra calmamente na masmorra, segurando uma espada. Os monstros menores são repentinamente atingidos por um terror avassalador. Ela salta no ar, balançando sua arma com incrível velocidade. Uma onda de choque massiva de seu ataque explode pelo chão da caverna. Ela corta os inimigos sem esforço, decapitando um em seu caminho. Gritando de frustração com seus pontos arduamente conquistados, ela apunhala os monstros descontroladamente. Seus olhos queimam com uma raiva terrível enquanto ela se concentra na batalha. Ela ataca diretamente o líder monstro, levantando sua espada no alto. A criatura-chefe treme de medo, percebendo que não pode escapar. Com um golpe poderoso, ela corta profundamente o corpo do líder. A cena muda abruptamente para a placa pacífica de um café. A mulher desfruta alegremente de uma guloseima deliciosa, sua raiva completamente substituída pela felicidade. O homem pergunta se a comida é realmente tão agradável enquanto observa sua companheira comer. Ela está completamente perdida no sabor delicioso do bolo, seu rosto se iluminando de alegria. Ele de repente cutuca sua testa para tirá-la de seu transe alimentar. Tomando um gole calmo de seu café, ele se prepara para abordar o assunto sério em questão. Ela congela com o garfo no ar, confusa com sua repentina interrupção. Ele ativa sua habilidade única para acessar um banco de dados oculto que só ele pode ver. A interface revela o nome da figura lendária associada a ela, Chuk Jung-kyung. Ele relembra a história do oficial de baixa patente que ascendeu ao poder, enquanto ela reage defensivamente ao nome que ele mencionou. A lenda fala de uma guerreira que sozinha eliminou uma tribo inimiga inteira. Foi uma demonstração de poder marcial esmagador que limpou o campo de batalha de toda a oposição. O homem reconhece que o talento oculto que ela possui rivaliza com o do próprio deus da espada lendário. Ele diz a ela que sua verdadeira força é muito grande para ser comparada a algo de um drama de TV. Ela tenta desviar sua análise séria, agindo de forma fofa e inocente, mas ele a olha com ceticismo. Seu olhar impassível a faz quebrar o personagem, deixando-a nervosa e exposta. Irritada com a interação, ela pega seu telefone para verificar as informações por si mesma. A mulher encara a tela do telefone, seu rosto corando de choque e constrangimento. Incapaz de lidar com o constrangimento, ela ataca e derruba o telefone da mão do homem. O homem solta um suspiro cansado, resignado à reação violenta dela. Ela imediatamente tenta disfarçar, rindo sem jeito enquanto coça a cabeça. Apesar da risada dela, o homem sente a intensa pressão de sua verdadeira natureza intimidadora pairando sobre ele. Ele agarra o pulso dela com firmeza para assumir o controle da situação. Arrastando-a em direção à saída, ele insiste que eles devem trabalhar para melhorar sua imagem pública agora mesmo. Ele está confiante diante dela, pronto para implementar seu plano para a transformação dela. Ela permanece parada, parecendo nervosa e insegura sobre o que vai acontecer a seguir. A simulação começa, e mensagens do sistema anunciam a chegada da Imperatriz da Espada aos espectadores. Notificações virtuais aparecem descrevendo as reações chocadas do público, testemunhando a entrada dela. O homem observa atentamente enquanto a transformação entra em vigor. Ela aparece vestida com trajes tradicionais completos, irradiando a elegância e o poder de uma verdadeira artista marcial. Sua nova aparência evoca o espírito de heróis lendários, permanecendo alta e orgulhosa. O homem a observa com satisfação enquanto corações digitais aparecem, mostrando a aprovação imediata do público. Uma súbita onda de energia azul irradia do peito da mulher, pegando-a completamente desprevenida. Telas holográficas se materializam no ar, exibindo uma lista de habilidades de combate e habilidades sensoriais agora disponíveis para ela. O homem a aconselha a se preparar adequadamente enquanto a aura mágica se intensifica entre eles.
Ela fecha os olhos e concentra sua energia interna, deixando a luz remodelar sua forma. Ao abrir os olhos, ela se assusta ao ver suas roupas modernas substituídas por vestes tradicionais de artes marciais. Sua expressão se aguça ao processar a súbita transformação e o poder fluindo através dela. O comportamento do homem muda para alarme ao sentir uma presença inesperada se manifestando atrás dele. Um portal dimensional rodopiante se abre, chamando a atenção tanto do homem quanto da mulher. Eles são transportados para uma passagem escura com paredes de pedra, deixando-os confusos sobre sua nova localização. O homem abaixa a voz e observa que eles chegaram a uma área isolada, que vê muito pouca atividade. Eles estão dentro do lendário Labirinto de Labirintos, uma estrutura extensa localizada dentro do Palácio de Knossos. Enquanto exploram os corredores sombrios, o homem questiona o motivo da desolação da área. A mulher arfa horrorizada quando se depara com um cadáver perfurado por flechas no chão. O homem instantaneamente faz sinal para que ela fique quieta, avisando-a para não alertar o que quer que tenha matado o aventureiro caído. Janelas de notificação azuis aparecem ao redor do homem, transmitindo mensagens de entidades invisíveis, observando ansiosamente seu progresso. O homem sorri levemente, parecendo confiante e divertido com a situação em questão. Ele prepara um carretel de linha vermelha, um item que se pretende ser uma ferramenta crucial. Ele fala com a mulher sobre um poderoso guerreiro, deixando-a surpresa enquanto segura a linha. De repente, um raio de luz mágica atinge a parede de pedra da masmorra. A mulher aperta a linha contra o peito, olhando ao redor confusa e em silêncio. Uma tela holográfica se materializa abruptamente, projetando o rosto do homem enquanto ele a chama urgentemente. Encorajada por mensagens do sistema anunciando doações, ela desenrola a linha e se prepara para agir. Ela caminha para frente com determinação, passando pelos restos esqueléticos daqueles que pereceram aqui. Longe, em segurança, o homem monitora de perto o progresso dela através de uma interface digital. O chão está coberto de crânios e ossos, um lembrete sombrio da letalidade da masmorra. Sentindo o perigo, a mulher se esconde atrás de um canto e espreita nervosamente. Uma luz brilhante emana do fim do túnel escuro, iluminando o caminho à frente. O homem observa com crescente preocupação na tela, enquanto a mulher enxuga o suor da testa, claramente exausta. Sua jornada é interrompida por um minotauro enorme e ensanguentado pairando sobre ela. O monstro ruge ferozmente, mostrando suas presas em uma exibição aterrorizante de agressão. Uma mulher olha para cima alarmada quando uma sombra enorme paira sobre ela. Um homem observa uma tela atentamente enquanto uma explosão repentina irrompe. Um minotauro com pelo ensanguentado olha com olhos vermelhos ameaçadores. O olho da criatura brilha intensamente com raiva intensa. A mulher avança, golpeando a besta com sua espada. Sua lâmina corta fundo, enviando um jato de sangue para o ar. Um sorriso feroz e confiante aparece em seu rosto durante a batalha. O homem está confuso com os comentários do chat brincando sobre fazer sopa com o monstro. A guerreira se agacha, preparando-se para seu próximo movimento. Ela salta no ar e desfere um golpe poderoso no inimigo. O homem assistindo à transmissão grita em choque. Um golpe pesado esmaga o monstro com tremenda força. A mulher gira graciosamente no ar, mantendo seu ímpeto. Ela aterrissa em segurança no chão enquanto a besta derrotada desaba atrás dela. O homem olha para a tela em silenciosa descrença no que acabou de testemunhar. Uma espadachim está no meio de uma aura turbulenta, sua arma brilhando com um poder formidável. Ela se prepara para a batalha, deixando sua energia fluir livremente para os arredores. Quando o nome Kang Hyerim é dito, ela aguça seu foco e olha para frente com intensidade. Ela levanta sua espada verticalmente, canalizando uma enorme onda de luz e poder em preparação para um ataque.